Muito bom dia a todos os amigos da InfoMoney. Um prazer estar com vocês no dia de hoje. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. É um prazer estar aqui novamente. Já fizemos uma participação na semana passada e voltamos então essa semana para conversar um pouquinho mais sobre o mercado, dar uma olhada nas oportunidades que estão aparecendo, procurar aprender um pouco, trocar ideias com vocês, de forma que nós possamos estar interagindo. O som está um pouquinho baixo, eu vou aumentar aqui para a gente, então. Eu acho que agora vai melhorar um pouco o som. E espero que vocês estejam com um bom vídeo também, porque a gente consegue daí interagir melhor. Vou tentar colocar o som mais alto, então. Ok. E agora, como é que está o som, pessoal? Melhorou? Joia. Muito bem. Então, pessoal, eu queria conversar com vocês. A gente, lá na Leandro Stormer, a gente tem um costume que basicamente é tentar mostrar para as pessoas as melhores maneiras de nós estarmos localizando bons ativos e ativos que estejam sendo interessantes de serem trabalhados. Pediram para baixar um pouquinho. Eu vou abaixar um pouquinho, que eu acho que deve estar estourando, talvez. Vamos ver. Acho que agora parou de estourar. Vamos ver. Vamos ver. Acho que agora deve ter parar. Beleza, deve ter melhorado agora. Bom, vamos ver. Aqui acho que. Vamos, agora parou de estourar. Vamos ver. Parou de estourar agora. Agora deve ter parado de estourar. Como é que está o som agora? Ok. Beleza. Então tá. Como eu estava mencionando, uma das formas que eu percebo e que muitas pessoas às vezes acabam tendo dificuldades. Muita gente pergunta assim, Alexandre, me diz um setup bom para operar. Me diz um papel bom para operar. Então as pessoas elas perguntam muito sobre setups, sobre estratégias. Mas elas não perguntam quais são os melhores ativos para serem operados. Elas perguntam onde colocar stop, elas perguntam onde colocar o alvo, mas elas não perguntam quais são os melhores ativos para serem trabalhados naquele período. E geralmente isso leva elas a, às vezes, utilizarem ótimas táticas e ótimas estratégias, mas em papéis ruins, em papéis errados. Então eu quero apresentar para vocês um conceito que é o conceito de força relativa. O que é o conceito de força relativa? Ele não é do IFR, não é o índice de força relativa. O conceito de força relativa é o conceito de nós procurarmos trabalhar os ativos que estão mais fortes que o Ibovespa, na ponta da compra, e os ativos que estão mais fracos que o Ibovespa, na ponta da venda. Com isso, a gente consegue saber exatamente quais são os melhores papéis para estarem sendo operados. Como assim, Alexandre? Como assim estabelecer uma relação entre o papel e o Ibovespa? Exatamente. Se nós formos olhar, por exemplo, qual é o nível de alta do nosso Ibovespa em relação a janeiro deste ano, qual é o percentual que o Ibovespa subiu nesse período, o Bovespa está com 7,72% de alta no período. Ok? Bom, neste mesmo período, nós já tivemos ativos que performaram muito mais do que isso, e já tivemos ativos que performaram muito menos do que isso. Muito bem. Então, se nós entendermos isto, sempre nós devemos estar favorecendo os papéis que estão mais fortes que o Bovespa. Isso pode ser utilizado nos mais diversos time frames. Por exemplo, se nós considerarmos o tamanho da queda que aconteceu aqui, que foi a queda de maio, foi uma queda de 10% de amplitude. Qualquer papel que neste período tenha caído menos que 10%, apresenta-se mais forte que o Ibovespa e em um potencial movimento de alta que o Ibovespa venha fazer,
ele vai subir mais que o Ibovespa. A ideia, então, basicamente é essa. Se nós olharmos, por exemplo, em 2008, só para a gente ter o conceito bem gravado, a gente observou aqui o Ibovespa caindo aproximadamente 60%. Isso em 2008, no crash. Depois do fundo de 2008, o Ibovespa subiu aproximadamente 87% de alta, ok? E se nós olharmos um papel que na época estava mais fraco que o Ibovespa, era a Uzi Minas. A Uzi Minas em 2008, ela não caiu 60%. Ela caiu 80%. Ou seja, quando o mercado caiu, quando o Ibovespa caiu em 2008, a Uzi Minas desabou. Desabou muito mais. Ela estava muito mais fraca que o Ibovespa. E quando o Ibovespa subiu 87% no período de 2008 até hoje, ela não conseguiu subir. Ela continua mais fraca que o Ibovespa, ela continua com 45% abaixo de 2008. Ao mesmo tempo, se nós olharmos aqui uma COSI 5, que era um papel que na época de 2008 estava mais forte que o Ibovespa, a gente mal consegue localizar 2008 aqui no papel. Veja que 2008 foi aqui, e aqui foi o período de crash do mercado. Durante todo o crash do mercado, a COSI 5 caiu 30%, enquanto que o Ibovespa caiu 60%. E depois disso, o papel sobe 400%, enquanto o Ibovespa subiu 87%. Muito bem. Dentro desse conceito de força relativa, então, se nós formos olhar até mesmo agora, qual é o desempenho da COSI 5 em relação ao Ibov? Apenas 9%. Ou seja, 2,3% acima do Ibov. Ela está mais forte que o Ibovespa, mas não está muito mais forte que o Ibovespa. Então, quais seriam papéis que estão muito mais fortes que o Ibovespa? Qual é o tipo de ativo que está muito mais forte que o Ibovespa? Para que a gente possa especificamente estar trabalhando esses ativos na ponta da compra e estar procurando e procurar esses papéis para se poder realmente trabalhar de uma maneira mais tranquila. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Se nós olharmos este ativo, a Ciel 3, em relação a janeiro, o papel está com um desempenho de 22%, 22,57%, representando dessa maneira um papel que está significativamente mais forte que o Ibovespa. Esse é um papel que guarda uma força relativa muito potente. E, portanto, é o tipo de ativo que nós podemos estar procurando para trabalhar efetivamente na ponta da compra. Se nós formos olhar especificamente até mesmo uma Petrobras em relação a janeiro, nós vamos perceber que a própria Petrobras ela se encontra mais forte que o Ibovespa, estando na lista dos papéis com a maior força relativa. De fato, ali no site nós temos uma lista, tá? E dentro dessa lista nós apresentamos quais são os papéis que estão com a maior força relativa no período e dessa maneira então podemos estar concentrando nossas operações naqueles ativos e não, digamos assim, olhando papéis que não estão potentes. Por exemplo, a Vale 5. Por que a Vale 5 não me interessa no momento? Porque ela se encontra com menos 8%. A Vale está mais fraca que o Ibovespa. Se o Ibovespa começar a subir, se o Ibovespa subir, esse papel tende a subir menos que os papéis que estão mais potentes que o Ibovespa. Porque ele não tem tanta força. Mais ou menos é como a gente imaginar o seguinte, o Ibovespa, o mercado seria uma maratona, com, vamos lá, 300 participantes, e o Ibovespa está no meio, na posição de 150. Aqueles que estiverem correndo à frente do Ibovespa, eles estão liderando o grupo. E aqueles que estão correndo atrás do Ibovespa são os retardatários. Então, os que estão em primeiro lugar, os que estão entre os 10 primeiros lugares, são, sem dúvida alguma, os corredores que têm o melhor desempenho do ponto de vista de forma física. E, portanto, são eles que têm a maior possibilidade de acelerar o passo, de manter o ritmo e de continuar correndo forte. Enquanto que os últimos lugares são os papéis que estão com a pior forma física, significando que é pouquíssimo provável que o cara que está em último lugar chegue em primeiro lugar na corrida na maratona. Então a ideia da força relativa, basicamente, é apostar em cima dos papéis que estão mais fortes que o mercado. Por exemplo, SUSB 5, agora perguntaram ali,
convidado 1072, perguntou sobre o SUSB5. Observe que a força relativa da SUSB5 é muito maior que a do Ibovespa. Nós estamos com 46% de alta no ano, enquanto que o Ibovespa está com 7% de alta. E se a gente olhar aqui essa longa tendência de alta que está estabelecida desde 2012, a gente consegue inclusive desenhar este canal de alta que está plotado aqui. E é um canal importante que nós podemos estar observando. E notem que a gente conseguiu cortar esse canal enorme, um canal de primária de baixa, dentro do mercado. As tendências são estabelecidas como tendências primárias, são aquelas que duram mais de um ano, secundárias, aquelas que duram mais de um mês e menos de um ano, e as tendências terciárias, que são aquelas que duram menos de um mês. Então, se nós fôssemos olhar aqui a SUSB5, ela, durante muito tempo, ela trabalhou dentro dessa primária de alta aqui, fazendo essa movimentação aqui, que era uma movimentação de década, podemos dizer isso. E aí, depois de 2008, ela estabelece a ruptura dessa linha de alta, nesse ponto, forma um fundo mais baixo que o fundo prévio, e isso automaticamente estabelece esse canal. E veja que depois dela estabelecer esse canal, o que a SUSB5 fez, basicamente? Essa figura que vocês estão vendo aqui é uma figura clássica, de livro, eu diria, chamada ombro, cabeça, ombro. Invertido. Então isso aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido. Vejam que a linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro, ela foi rompida aqui. Ó. Essa aqui se chama linha de pescoço. O que acontece quando a gente corta a linha de pescoço? O sangue jorra. Então a linha de pescoço ela foi cortada aqui, nesse momento. Isso, dentro do que o Magui apresentou no livro dele, no livro dele e do Edward, projeta um alvo que é no mínimo a amplitude da cabeça jogado para cima, o que daria o alvo aqui em 14,30, alvo inclusive que já foi cumprido. Então aqui nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro, que inverteu a tendência, tirou o papel da tendência primária de baixa e coloca ele numa tendência primária de alta. E agora então estamos dentro dessa primária de alta, nos aproximando do que seria o alvo final próximo do topo em 17,98. Essa região aqui foi uma zona em que apareceu vendedores no passado e que pode aparecer uma certa pressão de venda dentro da SUSB5 nesse ponto especificamente. Ok? Bom, observem o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, então, uma situação que pode também estar sendo, digamos assim, ajudada pela questão do dólar. Observem, se nós tivéssemos que projetar o dólar e se nós tivéssemos que pensar em empresas que poderiam ter um bom desempenho no segundo semestre agora de 2015, nós temos que pensar necessariamente em empresas que se beneficiem com eventuais altas do dólar, se nós estamos projetando um dólar mais alto para o segundo semestre. Por isso que as empresas que são exportadoras, aquelas empresas que produzem um fluxo de caixa em dólar, elas acabam tendo um maior potencial de elevação ao longo do segundo semestre e automaticamente devem estar no nosso radar se nós estamos acreditando numa alta do dólar. Quais são as empresas eminentemente exportadoras dentro do mercado brasileiro? SUSB5, Klabin 11, do mesmo setor, que também se encontra numa forte tendência de alta que a gente está observando aqui. A própria Embraer é uma empresa exportadora, tá, e que poderia estar se beneficiando de uma alta do dólar. Ela tem, se nós utilizarmos modelos estatísticos de correlação, que a gente gosta muito de fazer na linha do Stormer, correlacionar um ativo com o dólar, correlacionar um ativo com o Ibovespa, ou até mesmo correlacionar um ativo com o mercado americano, a gente observa que a Embraer é um dos papéis mais correlacionados e cointegrados no mercado com o dólar. O dólar sobe, a Embraer tem um viés mais altista. O dólar cai, a Embraer tem um viés mais baixista.
Então, se nós plotarmos aqui uma expectativa de alta para o dólar no segundo semestre, isso automaticamente beneficiaria a Embraer, certo? Muito bem. Então, assim, já falamos que esses ativos acabam tendo bons desempenhos em períodos de dólar em alta, automaticamente ficam mais fracos no período do dólar em baixa. E podemos entender também que se acontecer essa movimentação, vamos olhar aqui o próprio gráfico do dólar, que eu acho que é importante a gente estar estudando isso daqui, para ter uma certa expectativa. Deixa eu só limpar esse gráfico, que está um tanto quanto poluído. A gente consegue notar o dólar trabalhando no momento atual dentro de uma zona de congestão. Tá? Se nós formos desenhar aqui especificamente o canal que ele vinha operando, esse era o canal. Então o dólar vinha dentro, depois de uma longa primária de baixa, ele começou a fazer um fundo mais alto que o prévio, um fundo mais alto que o prévio, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Então ele formou esse canal. E veja que depois de formar esse canal, o dólar acaba rompendo essa resistência. Ele rompe a resistência. E depois de romper a resistência, depois de romper o canal de alta para cima, ele faz um movimento de recuo, que é conhecido classicamente como um pullback. E é extremamente frequente, pessoal, extremamente frequente, nós observarmos que nós temos aqui, quando um canal de alta ele é rompido para cima, usualmente ele é dobrado. Então, a gente observa aqui essa situação. Quando o canal de alta é rompido, o alvo mais provável desse canal é dobrar a sua amplitude para cima. Então, se nós fôssemos trabalhar dessa maneira, nós temos aqui basicamente um pullback. Esse pullback significa uma oportunidade. A gente aproxima o gráfico e nota o papel cumprindo aquele padrão que eu apresentei para você na semana passada. O Mark Crisp. O Mark Crisp 1, 2, 3. Então veja que aqui no gráfico diário, o dólar está numa zona de suporte dado pelo fundo prévio, uma zona em que apareceram compradores no passado, zona de compradores, tá? E aqui, basicamente, ele fez o recuo, se aproximou da zona de suporte, esse candle já sinalizou uma entrada de pressão de compra, que forma essa sombra inferior, termina o dia em alta, fechando acima do dia prévio, inicia o movimento 2. Vejam que acontece então aqui um recuo. Este recuo deste dia aqui, certo? Forma um pivô. Um pivô muito rápido, tá? Um pivô muito rápido. Tá? Esse pivô rápido, que recebe o nome de 1, 2, 3, ao romper então 313, 314 na verdade, projetaria um alvo que seria essa amplitude para cima, o alvo em 385. E aí, pelo método do Mark Crisp, o stop dele fica imediatamente abaixo da mínima desse candle preto que está aqui, do candle vermelho, ficando o stop abaixo de 3,073. Então aqui nós teríamos um alvo de 67 pontos para cima, com um stop de aproximadamente 43 pontos para baixo. Ok? Então aqui a gente observa o dólar em um eventual momento que pode acionar aquele sistema que eu apresentei, o modelo 1, 2, 3 do Mark Crisp, e que é um modelo que tem em torno de 68% de acerto no alvo dentro do mercado de dólar nos últimos 3 anos e meio aqui no Brasil. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui o seguinte, algumas perguntas. Então, assim, e aí o seguinte, né, pessoal? Aí é o seguinte também. É importante nós comentarmos isso. Se o dólar efetivamente conseguir romper esse pivô de alta aí, ir buscar 3,85 e depois possivelmente seguir dentro desse canal e montar um segundo semestre altista,
Então, aqueles papéis que a gente mencionou como a SUSB 5, ela se beneficia do dólar, ela vai ter uma movimentação mais forte. Nós temos que estar atentos a esses papéis. Observem essa linha de tendência de baixa aqui. Ok? Esse candle que os senhores estão vendo aqui, o Oliver Velha chama de barra elefante. Tá? Uma barra de ignição de movimento. É uma barra muito similar a essa barra. Certo? E normalmente essa ruptura dá ignição a uma nova perna de alta. O Dunningham chama isso de Dunningham de alta ou upbar. Certo? O upbar é um candle que dá o início de uma perna de alta. Então, pelo que a gente conversou agora há pouco, Mukifo, sim, a expectativa para o dólar seria de continuação da tendência de alta. Tá? Observe que aqui a gente observa também uma projeção, se fôssemos trabalhar esse Dunningham, com um alvo em 17,31. A maior parte das pessoas que está dentro do papel no momento da SUSB 5 está com o seu stop abaixo de 15,23. Nós não poderíamos inicialmente perder essa região. Se nós fizéssemos isso, o papel estaria invertendo a tendência para uma tendência de baixa e nós teríamos que nos retirar do papel por algum tempo. Tá? Como esse é um dos papéis mais fortes no mercado no momento e como ele é beneficiado diretamente com o dólar, se o dólar romper aquele pivô de alta que a gente comentou, esse seria um papel que eventualmente estaria trabalhando. Tá? Klabin 11. Klabin 11 não é um papel que no momento pudesse estar me gerando qualquer tipo de oportunidade. Tá? Haja vista que observa topos e fundos descendentes. Então a gente vê um topo abaixo do prévio, um fundo abaixo do prévio, um topo no mesmo nível do prévio, um fundo abaixo do prévio. Então, se nós fôssemos classificar a tendência de alta da Klabin, por enquanto é uma tendência de baixa, certo? Muito bem. CL3, perguntaram agora há pouco, esse já é um papel que opera dentro de uma tendência lateral no momento. Por que lateral? Porque ela já fez um topo no mesmo nível do topo prévio, tem um fundo no mesmo nível do fundo prévio, então ela está andando no retângulo, certo? Dentro deste retângulo, ela está próximo de uma zona de suporte. Sim, ela está próxima da zona de suporte. Qual? A média móvel de 20 dias e a retração de Fibonacci de 50% da última perna de alta. E poderíamos também incluir esse pequeno topinho prévio rompido. Então a gente tem aqui uma região de suporte na Ciel em 41,50. Tá? E essa região de suporte, que é dado pelo Fibonacci, é dado pela média móvel, e é dado pelo topo anterior, tá? Poderiam eventualmente estar permitindo algum tipo de operação a partir do método do Dunningham. Qual que é o método do Dunningham, basicamente? E aí nós podemos associar o conceito de força relativa com o Dunningham. E aí nós começamos a construir um sistema de operar muito sólido, porque nós vamos estar operando os papéis mais fortes do mercado quando eles estiverem iniciando seus movimentos mais intensos de alta. Tá? Então, eu preciso que vocês observem isso com bastante atenção. JBS perguntaram agora há pouco, a gente pode falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, tá, Lula? O Dunningham, basicamente, ele dividia o mercado em dois tipos de movimento. Tá? Ele dizia que o mercado trabalhava ou numa perna de baixa ou numa perna de alta. Ou numa perna de baixa, ou numa perna de alta. Dito isso, basicamente, a ideia dele sempre era comprar o início de uma perna de alta e quando aparecesse o início de uma perna de baixa, ele sai. Isso num papel que está em tendência de alta. E não operar na venda as pernas de baixa, porque ele considerava que nas tendências de alta, a perna de baixa costuma ser muito menor e dura menos tempo do que a perna de alta. Então o que ele queria basicamente era comprar o início dessa perna de alta aqui. Bom, tudo bem. Mas como é que nós vamos localizar o início de uma perna de alta? E essa é a dúvida que as pessoas sempre têm. Ele descobriu um método bastante interessante. Ele observou que durante as pernas de baixa, a característica principal do mercado é que ele vai fazendo máximas e mínimas mais baixas
que as máximas e mínimas do candle prévio. Então observa, máxima e mínima abaixo da máxima e da mínima do prévio. Máxima e mínima abaixo da máxima e da mínima do prévio. Isso aqui é uma perna de baixa. Aqui a gente tem uma máxima acima do prévio, mas uma mínima abaixo do prévio. Então aqui é um candle que não traduz nenhum tipo de reversão. Aqui a gente tem máxima e mínima abaixo da mínima do prévio. Ele classificaria isto aqui como uma perna de baixa. Muito bem. E quando é que inicia a perna de alta? Bom, a perna de alta, pessoal, ela vai iniciar quando aparecer o primeiro candle que tiver uma máxima e a sua mínima acima da máxima e da mínima do prévio. Então, isso aqui, este candle que os senhores estão vendo, é o candle que está iniciando uma perna de alta. Ele chamava isso de up bar, ou, se vocês preferirem chamar, como eu chamo, Dunningham de alta. Esse Dunningham de alta, essa perna de alta, ela vai iniciar assim que essa máxima for rompida. E aí observem, nós teremos as duas melhores coisas do mundo. Quais sejam? Um papel que está com uma força relativa mais forte que o Ibovespa, um papel forte, potente, mais poderoso que o Ibovespa, terminando um processo corretivo de baixa e iniciando um processo impulsivo de alta, com o nosso ponto ideal de entrada acontecendo exatamente nessa ruptura. Aqui nós podemos observar um outro Dunningham de alta acontecendo. Notem, essa máxima e essa mínima abaixo da máxima e da mínima do prévio. Essa máxima e essa mínima já acima da máxima e da mínima do prévio. Esse aqui é um Dunningham de alta. Observem que ótimo ponto de entrada aconteceu na ruptura da máxima desse candle, porque iniciou uma perna de alta. E essa perna de alta, basicamente, então, movimenta o mercado para cima. Pessoal, se vocês utilizarem isso num gráfico semanal, isso fica extremamente poderoso. Essa é uma das melhores maneiras de se ganhar dinheiro dentro do mercado. Tragam isso para um gráfico semanal, peguem os papéis com a maior força relativa, esperem aparecer um Dunningham de alta. Quando ele aparecer, bota a entrada na máxima daquele candle, o stop na mínima, e aproveitem, e aí leva toda a operação dentro daquela perna de alta potente que o mercado vai estar apresentando. Ok? Olha ali, ó. Então, se a gente for observar esse conceito que eu acabei de mostrar para vocês, onde está o último Dunningham de alta? Onde está o último up bar de alta dentro da Ciel? Esse aqui, ó. Esse aqui. E onde estaria a ruptura desse Dunningham, acionando o potencial movimento de perna de alta que o mercado faria? É esse aqui. Então, observando dessa maneira, o sinal seria dado nesta ruptura, com o stop ficando nesta mínima. E aí, pessoal, logicamente, o alvo, a gente vai ter uma resistência prévia em 43,20, uma resistência anterior, que é o topo anterior. Tá? Bom, muito bem. Pessoal, a Dilma está brincando comigo. Pela gravata, Storm, obrigado. Alguns dizem assim, o cara bota a gravata, vai fazer exame de fezes. Não, não é isso. Na verdade, eu gosto muito de me vestir bem. Eu acho que, assim, algumas coisas são muito boas na vida. Comer bem é um prazer. Beber um bom vinho é um prazer. E eu acho que se vestir bem também deve ser um prazer. Eu gosto de me vestir bem. Fazer o quê? Vamos lá. Perguntaram sobre JBS3. Excelente pergunta. Porque esse também é um dos papéis que está mais forte que o Ibovespa. Ele apresenta uma movimentação de alta até o momento de 46% de alta. Tá? Se a gente olhar, ele está querendo sair da tendência de alta. Ele formou um topo já, um topo duplo reflexo aqui. Depois ele faz um fundo, depois ele volta a subir, estabeleceu mais um topo nesse nível. E agora ele tá hesitando. Ele não tem Dunningham de alta aqui presente, então esse candle aqui não nos dá nenhuma sinalização. E no momento, então, eu esperaria que ela eventualmente rompesse a máxima em 17,20 para então reassumir uma tendência de alta e poder então realmente estar trabalhando em um papel que está em tendência de alta. E não tenho nenhum ponto de entrada muito tranquilo dentro dos métodos que eu utilizo na tendência no momento. Tá? Vamos lá. Gráfico semanal, observem. Olha ali que legal. Agora estamos falando de ganhar dinheiro, tá? Agora estamos falando de ganhar dinheiro. Não é
essa coisa que as pessoas tentam fazer, que é operar em day trade, só perdem dinheiro. Gráficos mais longos apresentam tendências mais sólidas, é mais fácil de ganhar dinheiro nelas. Por isso que eu trabalho muito com o position. Tá? Observem o que é essa longa tendência de alta que a JBSS3 vem construindo ao longo dos últimos anos. Tá? Ok? Ó, esse é o canal de alta dela. Tá? Observem quem utilizou e comprou os Dunninghams de alta que foram aparecendo, como o sujeito conseguiu ganhar um bom dinheiro. Dunningham de alta. Tá? E onde é que apareceu o último Dunningham de alta que o papel teve? Aqui teve um Dunningham de alta, que não foi estopado ainda. E aqui tem mais um Dunningham de alta aparecendo. Por isso que essa ruptura aqui, a ruptura desse topo, pode ser um ótimo timing de posicionamento dentro do papel. Não no momento. Não no momento. Eu esperaria um pouquinho. Tá? Bom, VEG3 é um outro papel muito potente que apresenta uma força relativa maior que a do mercado. Observe que esse papel, todo e qualquer recuo que esse papel faz, eu estou procurando por compras no papel. Então, o que eu espero? Eu espero que o papel faça uma perna de baixa, dentro daquele critério do Dunning que eu mostrei para vocês. E quando ele faz a perna de baixa, que a gente pode estar vendo aqui, ó, observem o último trade que eu realizei no papel, foi exatamente esse. Ó. Ele fez essa perna de baixa, com esse Dunning de baixa. Eu esperei a formação de um Dunning de alta que apareceu aqui. Observem esse candle com a sua máxima e a sua mínima acima da máxima e da mínima do prévio. E quando rompeu esse ponto, a compra sendo executada, o stop desse modelo fica abaixo dessa mínima e daí a gente leva a operação. Tá? Veja que aqui aparece um novo Dunning de baixa, que é esse candle. Eu não vou operar uma venda num Dunning de baixa contra uma tendência de alta. Então aqui serve só para eu fechar a posição. E vejam que 2 dias depois aparece um novo Dunning de alta, permitindo uma nova tomada de posição nessa ruptura. Quais são as pequenas dicas que facilitam e que aumentam a rentabilidade desse sistema que eu estou mostrando para vocês? Primeiro, força relativa. Utilizar isso nos papéis mais fortes. Tá? Segundo, observem a média móvel de 20 subindo, que favorece muito a situação também. E aí esperem o Dunning de alta, marque aquela máxima, executam a entrada, stop na mínima e eleva a operação. Isso pode ser feito também na ponta da venda. A gente comentou agora há pouco que um dos papéis mais fracos do mercado em relação ao próprio Ibovespa é a Uzi Minas. Então o que a gente pode estar fazendo? Com a média móvel de 20 caindo, vamos esperar todos os Dunnings de baixa que forem acontecendo. Ou seja, observem, aqui, máxima e mínima abaixo da máxima e da mínima do prévio. Isso é um Dunning de baixa. Onde é que fica a venda? A posição de venda deve ser assumida na perda dessa mínima. O stop fica acima dessa máxima. Observem que depois a gente teve um novo sinal acontecendo aqui, ó. Mais uma máxima e mínima abaixo do prévio. Mais um Dunning de baixa com mais uma ponta de venda aqui. Notem que aqui a gente tem mais um sinal de venda acontecendo. Máxima e mínima abaixo da máxima e mínima do prévio. Então a gente teve 3 sinais de venda consecutivos. Um sinal, 2 sinais, 3 sinais. Os 3 indo para o lucro e os 3 dando um bom dinheiro para o trader. Isso gera dinheiro, pessoal. Isso é o que nos dá dinheiro. Tá? Esse tipo de estratégia, esse tipo de tática, esse tipo de forma de estar operando. Tá? Então a gente cria toda uma metodologia. Tá? Cria toda uma estratégia. Estou perguntando agora, eu entendi o stop loss, mas como você define o objetivo do ganho? Joia. Muito bem. Funciona da seguinte maneira, tá? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso bate-papo. Talvez isso requer um pouco mais de conhecimento de mercado e de entendimento de gráficos. Mas acho que é importante. Nota, quando a gente tem um primeiro movimento que rompe uma média móvel de 20 para baixo, como aconteceu aqui, nesse movimento, eu chamo isso de ação. O mercado fez uma ação. Ele cortou uma linha de tendência de alta e, ao mesmo tempo, cortou uma média móvel de 20 para baixo. Isso eu apresento no meu livro, Táticas Operacionais de Position. Tá?
que é um livro que eu escrevi já tem algum tempo, mas essa é uma das principais táticas que eu utilizo porque ela tem um stop curto e um alvo longo. Basicamente, o que é a estratégia? Tu espera que haja este corte para a média para baixo. Quando ele acontece, você vai esperar que aconteça um movimento de repique. E aí você espera o Dunningham de baixo acontecer, que é esse aqui. Quando ele acontece e aciona, tu vai dizer que terminou o movimento de ação e iniciou o movimento de reação. E o alvo, basicamente, vai ser toda essa amplitude para baixo projetado. Então, o alvo da queda de Usiminas está localizado aqui. O que eu faço? Eu não vou levar toda a posição até aqui embaixo, porque, obviamente, existe risco do mercado no meio do caminho formar algum pivô. Então, a minha estratégia é, iniciada a operação, em 61 aqui, eu faço a minha realização parcial. Ali eu faço a realização parcial. E aí, o que eu faço? Obviamente, depois de ter feito a realização parcial, o stop inicial estava acima desse ponto, eu trago o meu stop da metade da posição para o break-even, para o empate. Certo? Bom, observe, aqui agora há pouco, nessa situação, aconteceu também o mesmo modelo. O preço não estava abaixo da média? Ele estava abaixo da média. Não estava? Aqui. Aí ele corta acima da média. O que eu vou esperar? Eu vou esperar um Dunningham de alta. Por enquanto não, por enquanto não. Agora, esse é um Dunningham de alta. Esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Nesse ponto de entrada, eu faço minha compra. E aí, quando eu comprar, eu vou colocar o stop abaixo da mínima e eu vou projetar todo o alvo sendo isso daqui, ó. No candle seguinte, fiz minha compra e agora bate no meu alvo. E daí eu liquido toda a minha operação aqui. E o stop do trade estava abaixo dessa mínima. É bastante frequente que às vezes o papel suba mais e vá até o alvo de 161, especialmente quando a gente está observando o onda 3. Tá? Mas eu não deixo o papel ir para lá. Tá? Normalmente no alvo de 1 para 1 eu já liquido o trade. É um pequeno costume meu. Observe que aqui acontece o mesmo modelo, novamente. Ó. O papel vai para cima da média, a gente vai esperar um Dunningham de alta. Agora aparece um Dunningham de alta. Esse não é dos melhores porque ele é um candle que fecha preto, mas ele é um Dunningham de alta. Ele tem a sua máxima e tem a sua mínima abaixo da máxima e da mínima do prévio. Tá? A gente olha então a movimentação acontecendo, se romper aquela máxima, vamos entrar, projetamos esse alvo para cima, então o alvo da operação fica localizado aqui. Próximo candle, não fizemos a compra ainda. Agora a gente faz a compra e agora o trade vai para o nosso alvo. Batendo no alvo, a gente liquida o nosso trade. Tá? Então, aqui acontece a mesma situação. Ó. Observe. Tá? A gente tem o preço trabalhando acima da média e daí ele vai para baixo da média e daí a gente espera que ele forme um Dunningham de baixa. Por enquanto ainda não formou. Agora veja que ele forma o Dunningham de baixa. Então, a nossa venda fica abaixo dessa mínima, o nosso stop vai ficar acima dessa máxima e o alvo da operação vai ser basicamente essa amplitude para baixo. Ok? Feita a venda. Bate no nosso alvo? Ainda não. Veja que aqui, veja como é importante colocar a realização parcial em 61. Por quê? Porque eu consegui daí com isso realizar parte do meu lucro, trouxe o meu stop da outra metade para o meu break-even, o papel faz aqui aquele sistema de entrada que eu mencionei para vocês anteriormente na semana passada, que é o Mark Crisp, ou seja, o movimento 1, 2, 3, que também alguns chamam de pivô de alta, certo? E na minha opinião, 1, 2, 3 nada mais é do que uma forma mais fácil de encontrar um pivô de alta. Então, um trader que tivesse vendido teria que trazer seu stop para cá. Tá? O papel, então, fecha a posição, um trade feito no lucro. Certo? A média móvel é de 20 ADRI. Também pode ser feito com a média móvel de 9 para trades mais curtos, mas eu prefiro realmente a média móvel de 20. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem novamente a mesma situação acontecendo. Exatamente igual. O preço estava acima da média, ele corta com violência. ADRI, importante. Para que a gente consiga bom resultado aqui, esse movimento que corta a média, ele tem que ser um movimento vigoroso, amplo.
potente. Tem que ser uma perna efetiva de baixa. Tá? O participante 931 está perguntando, depois indicar algum livro que ensina essa estratégia de operação? Obrigado. No meu livro Táticas Operacionais de Position, que tem lá no site, da Leandro Stormer, a gente apresenta essa tática. Tá? E também tem um webinar, eu tenho uma aula online que vocês podem observar, porque eu uso muito essa tática no dólar, é a minha tática preferida para operar dólar, tá? E dólar intradia, inclusive. Tá? Mas ali eu explico em maiores detalhes essa estratégia. Então a gente observa que esse recuo, depois a gente vê esse repique, ainda não apareceu o Dunning de baixa, estamos esperando, agora aparece um Dunning de baixa, a gente coloca a nossa venda na perda dessa mínima. Veja que o candle seguinte não aciona a venda, não vendemos ainda, estamos esperando, não aciona a venda ainda, agora aciona a venda, pá, feita a venda. E daí a gente coloca o nosso stop acima dessa máxima. E agora o alvo da operação vai ser o quê? Vai ser toda essa amplitude para baixo alternado. Está lá o alvo, lá embaixo. Tá. Pá, 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 pá. Olha que lindo, 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 lindo. Assim, ó. Absurdamente sexy. É um tesão operar assim. É muito bom. Muito bom. Poucas coisas no mundo são mais gostosas de se fazer com roupas, né, nessa existência do que operar o mercado. Essa é a minha opinião. E esse, olha que trade. Uau! Aquele movimento forte. Aí tu espera o Dunning de baixa se formar. Por enquanto ainda não apareceu. Por enquanto, agora! Agora apareceu o desgraçado. Aí o que tu faz? Tá lá. Bota a tua venda, stop acima dessa máxima e o alvo. Uau! Essa amplitude toda para baixo. Isso é ganhar dinheiro. Não é trabalhar com alvinho curto. Não, pessoal. Vamos botar alvo longo e stop curto. Olha ali, ó. Olha ali. Isso é ganhar dinheiro. Mas tem que ter foco. Tem que ter estratégia. Tem que ter o quê? Pega um papel que é mais fraco que o mercado, que é a Ibovespa, que é a Uzi Minas. Ele é mais fraco que o mercado, a gente observou isso na força relativa. E quando é o sinal de venda, pá, bate na venda. E pega um papel mais forte que o mercado, e quando há o sinal de compra, soca na compra. Então a estratégia basicamente é essa. A estratégia é utilizar o Dunning de alta, que vai estar iniciando uma perna de baixa dentro de um papel que é fraco pra caramba. Então aqui, na verdade, se a gente for olhar, o mercado fez uma queda, afundou violento, aí ele, sabe aquela situação assim, do cara que está apanhando do Mike Tyson? O Mike Tyson está dando uma surra nele. E aí, só que o Mike Tyson é malvado, e aí ele enfia a cabeça do cara na água. O cara está se afogando. Então aqui o cara está se afogando violentamente. Só que o Mike Tyson é mau, mas ele não é tão mau assim. Então o que ele faz? Ele vai deixar o cara dar uma respirada. Ele vai puxar a cabeça do cara. Então o cara dá aquela respirada assim. E isso aqui, esse repique é a respirada. Não é pra te comprar aqui, cara. Não é pra te vir ajudar o cara que tá apanhando contra o Mike Tyson. Pelo contrário. Tu aproveita essa... pra enfiar mais a cabeça do cara pra baixo. Vai pra baixo e afunda, desgraçado, e morre afogado. A ideia basicamente é essa. Tá? Quando tu tá trabalhando na venda. E quando tu tá trabalhando na compra é justamente o oposto. Observa essa situação aqui. A média móvel subindo linda, bonito. Topos e fundos ascendentes. E aí tu tem aparecendo aqui o quê? Um Dunning de alta. Esse Dunning de alta aqui mostra que a perna de baixo acabou e vai iniciar uma perna de alta. Bom, não rompeu a máxima, então não acionou o trade. Veja que eu fiquei esperando esse ponto, fiquei esperando o sinal e aqui aparece a entrada. Porque esse aqui também é um Dunning de alta. Máxima e mínima acima da máxima e mínima do prévio. Então aqui termina aquele... No caso é um de desespero de queda e aí inicia a alta. E aí o trade vai embora. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos olhar então rapidamente alguns papéis aí do mercado para chamar a atenção de vocês. Tem algum papel que vocês queiram estar olhando especificamente agora? Vamos olhar se algum se encaixa exatamente no modelo que eu mencionei para vocês agora. Ó, Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil acabou de fazer no gráfico diário? Ele acabou de cortar a média móvel de 20 para cima. Então, o que eu esperaria para trabalhar Banco do Brasil aqui, basicamente?
Eu esperaria que o papel fizesse um recuo. Então eu esperaria que ele fizesse alguns candles de recuo. Vamos lá, 2 ou 3 Dunninghams de baixa. E esperaria o aparecimento de um Dunningham de alta. E quando acontecesse um candle que tivesse a sua máxima acima da máxima do prévio, eu marcaria a máxima desse candle como ponto de entrada e daí aproveitaria essa movimentação para cima. Tá? Beleza. Vamos olhar aqui. Talvez tenha algum papel fazendo isso no gráfico mais curto, nos 60 minutos. E daí a gente pode observar. Olha que beleza. Olha que movimento. Ó, aqui, ó. BOVA 11. A própria BOVA 11 fez isso. Tá? Estava abaixo da média, vai para cima da média, faz o recuo. Timing de entrada nessa ruptura já aconteceu. Já passou do ponto. Então isso aqui não dá para trabalhar agora. Olha a BRFS3. Exatamente isso. Rompeu acima da média móvel de 20, fez o recuo. Aqui aparece o Dunningham de alta. Esse candle aqui já é o Dunningham de alta. O ponto ideal, na verdade, já teria acontecido aqui, né? Mas esse aqui não é um Dunningham de alta porque a mínima está 1 centavinho abaixo da mínima do prédio. Tá? Mas esse aqui é um Dunningham de alta. Tá? Vamos ver se tem algum papel fazendo exatamente o modelo que eu mostrei para vocês agora. Nos 60 minutos. O ideal é trabalhar isso no diário ou no semanal, tá? A gente aumenta muito o nível de acerto. Mas no prazo de 60 minutos vai bem também o sistema. Cezanne. Ó, Cezanne vai acima da média, faz o recuo, e esse candle que forma isso aqui é um candle que vai ter a sua máxima e a sua mínima acima da máxima e da mínima do prévio. Então, se ele finalizar assim, isso aqui é um Dunningham de alta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha entrada na ruptura desta máxima, da máxima da primeira hora do dia de hoje, colocando aí meu stop abaixo dessa mínima, e aí projetando o alvo da operação como sendo toda essa amplitude para cima, alternado. O alvo vai ficar aqui em 26,68. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui outros papéis. Siderurgia Nacional não. Vejam que aqui, ó, essa situação aqui em que o preço fica mastigando em volta da média é uma situação que não nos interessa muito. Tá? Ela realmente não nos gera basicamente nenhum tipo de situação muito convincente. Eu prefiro quando a média está inclinada para baixo ou inclinada para cima, porque isso mostra que o mercado está realmente direcional. Tá? Isso mostra que o mercado está direcional. Vamos olhar aqui. Olha o Dow Jones. Olha o Dow Jones, 60 minutos, tá? O preço vai acima da média, faz o recuo, e vejam que este candle que está aqui, ele tem a sua máxima e a sua mínima acima do prévio. Então, o nosso ponto de entrada no Dow Jones aqui seria nessa ruptura. E aí o stop seria um stop muito curto, ficaria abaixo dessa mínima, e o alvo aqui seria basicamente essa amplitude inteira para cima. Então, a gente teria um alvo muito bom, que seria em 18.273 no Dow Jones. Tá? Eletropaulo. Eletropaulo gerou esse trade recente aqui, ó. Foi para cima da média, fez o recuo, e olha o Dunningham de alta acontecendo aqui. Tá? Ali ficou um trade legal. Ó, Embraer. Embraer pode acionar uma venda, se ele fizer o quê? Se ele fizer, na segunda hora do dia de hoje, um candle abaixo, com a sua máxima e sua mínima abaixo da máxima e mínima do prévio, ele vai ter feito daí um movimento de baixa. E daí o alvo vai ser basicamente essa amplitude para baixo. Mas ele ainda não fez o Dunningham de baixa, então ele precisaria fazer o Dunningham de baixa para acionar uma venda de... Olha só que bonito a NBR3. Uau, forte. O setor elétrico parece forte realmente.
Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. EZTC3, 60 minutos. Veja que o preço estava abaixo da média, vai para cima da média, faz o recuo, forma um Dunning de alta, que é esse aqui. Rompe a máxima desse ponto. O stop deve ficar abaixo dessa mínima. E o alvo da operação, basicamente, é essa amplitude para cima alternada. O alvo estaria aqui. Essa é uma estratégia, pessoal, que seria ideal vocês estudarem. Seria ideal vocês olharem com calma, fazerem os backtests, volta no passado o gráfico, começa a olhar um por um os sinais. Olha a FIB3. FIB3 deu exatamente esse trade agora. Exatamente agora. Vejam, o preço estava abaixo da média, ele rompe a média violentamente para cima, ele faz o recuo e daí ele forma aqui um Dunning de alta. Stop abaixo da mínima e o alvo, sendo essa amplitude toda para cima alternada. Agora deixa eu pedir uma coisa para vocês muito importante, tá? Uma coisa que eu sempre digo. A questão do Dunning de alta, a questão da força relativa, a questão de tudo isso que eu passei para vocês, a gente fala bastante lá no site, lá na Leandro Stormer. Tá? A gente tem vários treinamentos em cima disso. A gente tem modelos que a gente apresenta diariamente. A gente mostra essas coisas todas nos nossos treinamentos. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Não acreditem em absolutamente nada do que eu disse aqui. Nada. Tá? O Stormer disse que dava para fazer assim, assim, assado. Não acredita. Pega o que eu disse aqui agora, pega exatamente o que eu disse aqui agora, pega um gráfico, senta na frente do teu computador, volta 3, 4, 5 anos no passado, o máximo de tempo possível, e começa a olhar todos os sinais e anotar os trades. Teria comprado aqui, teria colocado stop aqui, teria colocado alvo aqui. Stop aqui, compra aqui, vende aqui. Stop aqui, compra aqui, vende aqui. Faz os teus testes em casa. E só depois de testar o que eu apresentei aqui agora, vocês vão poder fazer isso. Aí vocês vão poder ver se realmente o que eu estou falando funciona. Porque aí tu vai ter testado o seguinte, olha, Alexandre, eu peguei aqui o teu modelo, coloquei no teste aqui na CEMIG, por exemplo, estão perguntando CEMIG várias e várias vezes. CEMIG fez exatamente isso. Olha ali, ó. Cortou para cima, cortou para baixo, fez o Dunning de alta, o ponto de entrada fica exatamente aqui. O alvo dessa operação, basicamente essa amplitude para cima, está chegando perto do alvo 13,92, ponto nova linha, tudo bem. Aí o cara faz o teste, nos 60 minutos, no semanal, no diário, tanto faz. E depois ele chega assim, olha aqui, Alexandre, esse teu método no gráfico semanal, nos últimos 3 anos, gerou, vamos lá, 50 trades, desses 50 trades, 30 foram no lucro, 20 foram no stop loss, a minha relação de ganho para cada vez que eu stopei foi de 1,5, minha rentabilidade foi essa. O sistema é bom ou o sistema é ruim? Não existe um bom sistema operacional que tu não possas e não devas testá-lo matematicamente. Bons sistemas obrigatoriamente precisam se provar efetivos. Precisam mostrar por A mais B que dão dinheiro. Certo? Então a função de vocês como traders não é ficar comprando veneno, comprando veneno, comprando veneno, comprando veneno, comprando veneno. Não. Quem ganha dinheiro com isso é a corretora, não é o trader. O trader ganha dinheiro testando um sistema, verificando qual que é a rentabilidade do sistema. Depois de verificar qual que é a rentabilidade do sistema, ele vai verificar quantas vezes ele ganha e quantas vezes ele perde naquele sistema e qual é a relação de ganho que ele tem para as perdas que ele tem. E uma vez que ele tenha conseguido estruturar isso, ele vai verificar se o sistema tem uma expectativa matemática positiva ou não. Essa é a forma de um trader ganhar dinheiro. Estudando, aprendendo, testando e validando matematicamente os modelos. Ok? É assim que a gente acaba fazendo sempre. Nisso, eu sou extremamente sistemático. Como eu sou da medicina, a minha mentalidade é mercado financeiro baseado em evidências. Eu não posso dar um remédio para uma pessoa que eu acho que funciona.
Fibonacci funciona? Qual é a prova matemática de que Fibonacci funciona? A gente consegue provar matematicamente? Consegue? Sim ou não? Se a gente conseguir arranjar um modelo de colocar um stop e um alvo, consegue. Aquilo que tu não consegue provar matematicamente é empírico. É que nem homeopatia. Homeopatia funciona. Conheço muita gente que se curou da asma tomando homeopatia. Mas eu não daria homeopatia para minha filha, somente homeopatia, porque simplesmente eu não sei se efetivamente aquilo funciona de forma adequada. Então a gente precisa ter provas matemáticas do que aquilo que está sendo falado funciona ou não. Certo? E a única maneira de nós termos isso é nós estabelecermos os pontos exatos e precisos de compra, e os pontos exatos e precisos de stop, e os pontos exatos e precisos de alvo. E depois que a gente fez isso, a gente consegue testar isso matematicamente e verificar quantos sinais teriam acontecido na compra e na venda. Qual teria sido o nível de lucro, nível de acerto, payoff. Essas coisas todas a gente comenta bastante no gráfico. Tá? E lá no site da Leandro Stormer. Tá? Novamente falando, pessoal, já estou quase no meu horário? Acho que sim. Faltam 4 minutos no meu horário. Então assim, pessoal, eu vou deixar com vocês o meu e-mail, stormer@leandrostormer.com.br. Também vou convidar vocês, não ficou, não sei porquê, também vou convidar vocês para visitarem nosso site, discutirem táticas, discutirem estratégias, discutirem formas de se operar no mercado. Tá? A gente tem ali um fórum, temos vários artigos interessantes, táticas e estratégias em cima de médias móveis, táticas e estratégias utilizando o FR2, formas de operar num gráfico semanal, formas de operar num gráfico diário, todas essas coisas, tá? A gente apresenta muito no nosso site, que é o www.leandrostormer.com.br. Tá? Sejam todos convidados já para visitarem a gente ali e para a gente trocar experiências sobre o mercado. Espero que tenham aproveitado aquilo que foi comentado a respeito do Dunningham da tendências e da força relativa. Esse modelo eu apresento muito na minha estratégia de operar o dólar, tá? Que é a forma que eu gosto mais de operar o dólar, inclusive. Ó, olha que trade aqui. Ó. Corta a média para cima, faz o recuo, aí forma o Dunningham de alta, o ponto de entrada fica aqui. Esse é o ponto de entrada. O stop abaixo dessa mínima. E o alvo da operação sendo essa amplitude inteira para cima alternado. O alvo da operação 345. Tá? Essa é a minha principal maneira de operar dólar no gráfico de 60 minutos, no 30 minutos. Querem fazer isso no diário, dá para fazer no diário também. No semanal também tem um excelente resultado. Tá? Bom, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Vocês viram que eu não gosto muito de falar pontualmente de um papel. Eu acho que falar pontualmente de um papel não agrega nada para vocês. Eu vi ali um monte de perguntas. Eu quero falar de Rumo 3, eu quero falar de América Logística, eu quero falar de... Pessoal, assim, ó, eu acho que mais vale a pena a gente aproveitar o tempo que a gente tem para discutir estratégias e falar de táticas e aprender táticas, aprender a pescar, do que pegar o peixe pronto. Essa sempre é a filosofia da Leandro Stormer. A gente não entrega o peixe pronto, não. A gente mostra como a pessoa pode aprender a pegar os seus peixes no futuro. Essa é a minha filosofia sempre. Tá? Espero que vocês tenham um ótimo dia de trading. Espero, aqui em Porto Alegre o dia está muito bonito, está bem gostoso. Que vocês tenham excelentes trades, paz, saúde, prosperidade para todos vocês. E, eventualmente, se eu voltar na terça-feira que vem, nos falamos novamente. E para quem for lá no site, nos vemos lá. Tudo de bom, até mais!